Boa noite, então, para todos. Pessoal, para vocês que são da casa e não conhecem, nós temos aqui pastor Anderson e pastora Selma. Cumprimentem eles aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Não é o culto de visitante, né? Mas eles estão com a gente agora na teologia, eles são da igreja Flow. É uma igreja que o apóstolo teve um tempo atrás, pregou lá em Radisson. E eles estão caminhando com a gente aqui na teologia, estão junto com a gente nesse propósito aí. Então vamos orar, então pode ficar sentadinho mesmo. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, Deus. Nós somos infinitamente gratos pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui na Tua palavra, aprendendo mais sobre o Senhor, pelo privilégio de ter liberdade de aprender sobre o Senhor. E eu peço ao Senhor, Pai, que mais uma vez, Pai, nos ajude a entender o Senhor, nos ajude a absorver a Sua palavra e colocar em prática, Pai, porque se a gente só escuta e não pratica, nada vale. E eu peço ao Senhor, seja conosco, Pai, e que tudo isso, Pai, seja para a honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos. Aqueles que estão a caminho, Pai, os traga em paz. Aqueles que não poderão estar conosco, que o Senhor também os abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, pessoal, nós vamos dar sequência como eu disse, a quarta-feira a gente vai falar sobre panorama bíblico, se ficar vermelhinho você me fala, né? Panorama bíblico do Novo Testamento, né? O Antigo Testamento nós já falamos sobre Gênesis só, nós tivemos 7 aulas de Gênesis e uma aula de Êxodo, que foi segunda-feira agora, e do Novo Testamento, rapaz, acho que nós tivemos umas 14 aulas já, pegando Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, acho que foi umas 2 de cada dos evangelhos, e Atos acho que foi umas 3 ou 4, não me recordo não, mas tem bastante aula do Novo Testamento. Então hoje a gente vai entrar em Romanos. Rapaz, até eu dou risada comigo às vezes pensando, porque toda vez que eu vou começar uma aula eu falo assim, rapaz, essa matéria aqui é a mais top, mas essa carta de Paulo a Roma, não aos romanos, essa aqui, velho, é top dos top, entendeu? Essa aqui é uma vez mais top ainda. Abre aí a sua Bíblia, Romanos, capítulo número 1. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 1 também. Hoje, eu vou tentar a gente entrar na carta mesmo, entendeu? Mas a gente precisa dar aquela introdução normal, entendeu? Aquela top, para a gente entender o contexto, né? E saber o pano de fundo do que a gente está lendo, porque assim facilita muito a gente o entendimento. Então, Romanos capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amém. Só até aí. Então é o seguinte, nós vamos agora entrar na carta de Paulo aos Romanos. Essa carta, como eu disse, ela é de suma importância na história da igreja, porque é o seguinte, ela não é uma simples carta. De fato, todas as cartas de Paulo não são simples, né? Elas não são simples cartas, mas essa aqui não é de Paulo uma simples epístola, porque agora a gente está entrando nas epístolas paulinas. Deixa eu falar disso aqui, que eu nem ia falar, lembrei agora, quando fui falar de epístola paulina. Nós agora vamos falar aqui do camarada, gente, ó. Abre aí o índice aí, no profeta índice da Bíblia aí. Quando a gente tem dúvida, a gente consulta ele aí, ó. Nós estamos falando do camarada aqui que, depois que a gente estudou Mateus, Marcos, Lucas e João,
Agora esse cara vem com 13 cartas diretona, e se a gente atribuir Hebreus a ele, aí são 14 cartas direto que esse cara escreveu, cara. Então você vê, aliás, tem Atos ainda que não é dele, né? É Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, aí Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, e se a gente atribuir Hebreus para ele, aí dá 14 cartas, é o cara que escreveu a metade do Novo Testamento, entendeu? É os caras que, nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, quem é o responsável pela doutrina da igreja, entendeu? Quando a gente vai ver as cartas pastorais, quem escreveu é tudo Paulo. Então, assim, é muito importante. Paulo foi o cara, assim, talvez, depois de Cristo, a gente não dá para a gente ficar nivelando, né? Mas depois de Cristo, talvez o cara mais importante da Bíblia, mas a gente não faz esse link, não. Eu só sei quando chegar no céu lá, eu preciso ter um tempinho com ele, entendeu? Depois que eu converso bastante com Jesus, sair da fila, porque a fila vai ser grande, né? Mas nós vamos ter eternidade, então tem tempo. Aí, então, a carta de Paulo aos Romanos, ela não é uma simples carta, ela é considerada, sabe o quê? Um tratado teológico, é um tratado teológico, não é uma carta enviada, porque a carta de Paulo aos Romanos não tinha uma igreja problemática em Roma, e Paulo escreve para essa igreja, para resolver um problema dessa igreja. Por exemplo, a igreja de Coríntios, quando a gente estudar, que vai ser depois disso aqui, já é Coríntios, aí a gente vai ver que Paulo escreve 2 cartas à igreja de Corinto, mas na verdade são 3 cartas, mas na Bíblia nós só temos 2. Mas nós vamos ver isso aí lá quando a gente estiver estudando. Porque Paulo dá indício que ele já tinha escrito uma carta antes, e que essa carta se perdeu. Porque na primeira carta ele já fala assim, quanto ao que vocês me escreveram, ou seja, eles já perguntaram alguma coisa, e Paulo já respondeu alguma coisa, agora está vindo mais coisa e Paulo está respondendo de novo. Só que essa primeira a gente não tem. Então, Corinto estava com um problema, a igreja da Galácia tinha um problema, a igreja de Éfeso tinha um problema, Timóteo tinha um problema para administrar. Então, todas essas cartas foram para alinhar alguma coisa dessas igrejas ou de pessoas, Tito, Timóteo, Filemon, essa galera, Paulo estava instruindo alguma coisa. A carta que ele escreve aos romanos, não tinha um problema em Roma. É o seguinte, Paulo queria ir para Roma, ele tinha o interesse de ir pregar o evangelho em Roma, e fazer uma exposição bíblica, assim como ele... E é o seguinte, aqui, a carta de Paulo aos romanos, a Bíblia não está na ordem cronológica do Novo Testamento. Então, essa não foi a primeira carta que Paulo escreveu. Tá? Essa carta aos romanos, Paulo já estava um cara mais maduro, já era um cara mais experiente quando ele escreveu essa carta. Então, ele queria ir em Roma, como ele já tinha ido em Éfeso, em Corinto, na Galácia, ele queria ir a Roma, mas ele não pôde. Ele vai falar, a gente vai ver isso dentro da carta aos Romanos, que ele fala assim, muitas vezes eu quis ir ter com vocês, fui impedido de ter com vocês. Aí, como ele não pôde ir até Roma, ele escreve assim, um resumo do evangelho inteiro, do evangelho da graça de Deus. Como que funcionam as coisas. Paulo, a justificação, graça, ele escreve sobre isso. Então ele faz assim, um compilado assim, bruto, coisa rica, tremenda assim, e ele envia a Roma, falando assim, isso aqui é o que eu acredito que é o evangelho. Isso aqui é o evangelho que eu carrego. Ele envia uma carta para lá, e ele mesmo não pode ir, ele envia uma carta para lá. Então, aí, quando ele não pode, ele escreve tudo aquilo que ele acredita, tudo aquilo que ele recebeu de Deus, né? Porque quem passou para Paulo foi quem? A gente sabe que em Corinto ele vai falar, né? Que existe um homem, que se no corpo ou se fora dele, não sei, que há 12 anos foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que não é digno nem de falar, né? Então ali ele aprendeu do Senhor, e ele fala o que eu recebi do Senhor, é o que eu compartilho, ele fala isso, né? Quando a gente está lendo ali da Santa Ceia, tá, gente? Não da Santa Ceia, da ceia. Aí,
Então, Paulo, ele escreve tudo aquilo que ele recebeu e ele manda para Roma. Isso aí, velho, é um tratado teológico. Ali fala de tudo sobre a nossa fé. Então, essa carta ela não foi escrita, como eu disse, para resolver algum problema. E Hernán Dias Lopes, ele fala uma frase bacana sobre Romanos, ele fala assim, é quase impossível exagerar na importância da carta aos Romanos. Tipo assim, se você babar muito ovo assim, e exaltar demais, ele fala assim, ainda assim você não está exagerando, porque realmente é o que essa carta representa. Então, a carta de Paulo aos Romanos é uma exposição bíblica, uma exposição junto com a defesa do Evangelho, junto, tá? Então, essa carta, por exemplo, ela traz com ela alguns dos momentos mais importantes da história da igreja, velho, carregando a carta de Romanos. Inclusive, assim, uma matéria que eu quero muito, cara, eu estou ansioso para a gente estudar a história da igreja. Depois que a gente terminar, o que a gente terminar primeiro, nós vamos entrar na história da igreja, só que nós vamos pegar a história da igreja assim, de Gênesis até Apocalipse, e entrando ali agora na história da igreja, os pais da igreja, a igreja primitiva, os papas que levantaram, e reforma protestante, essa galera toda, nós vamos estudar isso tudo, velho, isso é bom demais. Então, na história da igreja, a carta de Paulo aos Romanos, ela é responsável por alguns dos momentos mais importantes. Eu vou citar um deles aqui. Por exemplo, ela é responsável pela conversão de um dos maiores pais da igreja. A gente falou que quando a gente fala de pais da igreja, quem são os pais da igreja? São aqueles camaradas que viveram lá nos primeiros séculos, que alimentaram direto dos apóstolos. Tipo assim, o Bruno andou com Jesus. Então, quando Jesus morre e ele é assunto ao céu, eu vou lá e aprendo com o Bruno. O Bruno é um cara que andou com Cristo. Então, essa galera que aprendeu direto com os apóstolos, ou que viveram períodos próximos, tipo assim, quando Pedro morreu, um desses caras tinha lá 5 anos de idade, mas ele viveu no mesmo período de Pedro, ele estava bem pertinho de Pedro. Esses caras que alimentaram ali da fonte, da água limpa ali, esses caras são os pais da igreja. Entre eles nós temos um cara que se destaca entre os pais da igreja, que é Agostinho, que a gente chama de Santo Agostinho, mas o nome dele é Aurélio Agostinho de Hipona. A gente chama de Santo Agostinho, ou chama de Agostinho de Hipona, mas é Santo Agostinho que ele é mais conhecido. Santo Agostinho, olha você vê como é que é a história dele, velho. Ele estava num jardim na casa de um amigo, tá? Ele estava lá na casa do amigo, chamado Alípio, esse cara, e não sei se ele estava tendo algum tipo de festividade, mas um vizinho, uma criança vizinha, trouxe um livro para ele e falou assim, toma e lê. Repetiu algumas vezes, toma e lê, toma e lê. Ele pegou, estava aberto em Romanos capítulo 13. Ele leu Romanos capítulo 13, ele se converteu imediatamente, o cara. Lendo Romanos capítulo 13. Ele se converteu no jardim. E ele já era um cara bruto, ele já era um cara de oratória, assim, fantástico, um cara que falava muito bem, estudioso, filósofo, que trintou, dava aula, e ele se converte. Então, agora, quando ele se converte, ele entra fundão mesmo na teologia e se torna, assim, um cara, um dos pais da igreja, um dos mais brutos, que foi usado, por exemplo, na Reforma Protestante. Muitos dos pais da igreja beberam da água de Agostinho, estudaram sobre Agostinho, João Calvino, Jacó Armínio, esses caras pegou muito de Agostinho. E até hoje Agostinho é referência para nós. Então, ele se converteu lendo Romanos capítulo 13. Outro camarada da história, Martim Lutero. Vocês lembram quem é Martim Lutero? É um dos camaradas que liderou a Reforma Protestante. Quando eu falo que ele é é porque na nossa cabeça a Reforma Protestante foi conduzida só por Martim Lutero, mas na verdade foi um movimento que aconteceu na Europa inteira, estava acontecendo com pessoas diferentes ao redor da Europa, mas Martim Lutero foi o cara que trouxe essa responsabilidade, ficou muito famoso, muito conhecido pelas 95 teses que ele pregou na igreja. Então, quem foi Martim Lutero? Martim Lutero era um camarada, gente. A bibliografia dele, né, quando fala dele mesmo, fala que ele era um cara depravado. Não gosta porque
ele é o cara que fez a igreja sair da igreja católica, né? Ele é o cara, assim, que é como se diz, a rebelião quem causou foi ele, né? Então, Martim Lutero era um camarada totalmente depravado, e ele era assim, ele era terrível, só que um dia ele estava passando por uma tempestade de chuva mesmo, de raio, e caiu um raio em cima de uma pessoa que estava do lado dele e a pessoa morreu. E naquele desespero, isso está na bibliografia dele, e no desespero ele clamou a padroeira dele, que chamava Santa Ana, ele falou assim, ó, se você me livrar disso aqui, eu vou para um convento. Aí, resumo, ele não morreu naquele dia do raio, foi para o convento para pagar a promessa. Chegou no convento, ele virou, lá era um estilo de monges agustinianos, que a gente fala, da ordem dos agustinianos, que era uma ordem bem rígida. Então ele estudou pra caramba, e ele começou a estudar muito a Bíblia, porém, como era muito rígido, ele era aquele cara que se cobrava muito, se flagelava muito, se batia muito, porque o pecado dele bisava ele dentro da cabeça dele, nem sei se podia falar de bisado, né? Nada a ver. Atormentava e bisava. Esses brasileiros que moram nos Estados Unidos. Eu vi um vídeo hoje, o cara falando assim, ó, meu amigo que passou um mês na Flórida de férias, chegou, nossa, eu tô até com dificuldade de falar português, um mês só que passou na Flórida. É desse jeito, os brasileiros é assim. Então, aí Agostinho, ele se batia muito, se martirizava muito pelo pecado que ele carregava, e ele ficava, pra você ter uma ideia, a bibliografia dele fala que ele se confessava todos os dias, em torno de 2 horas, ele falava meticulosamente tudo que ele fazia, o pensamento, imagina o padre, não estava aguentando ver ele mais, todo dia ele ia lá, 2 horas, aí o padre já não estava aguentando mais Agostinho. Aí como ele começou a estudar muito, começou a encontrar muito recurso bíblico, e ele começou a ter muito acesso à Escritura, ele começou a ver algumas coisas dentro da igreja que ele não concordava. Por exemplo, esse período da Reforma Protestante é um período da igreja, nós vamos falar de Romano, tá, gente? Eu estou falando de Lutero aqui. Esse período da igreja era o período que a igreja vendia indulgência. O que era vender indulgência? Praticamente eles vendiam uma terra, um lote lá no céu, entendeu? Ó, nós estamos com um condomínio novo lá, e as parcelas estão baratinhas, e a igreja católica estava arrecadando dinheiro para fazer uma basílica gigantesca. Então os padres da igreja, eles passavam nas igrejas vendendo indulgência, tipo assim, ó, eles falavam assim, ó, o Tiesco, seu parente que morreu, meu filho, ele está lá no, como é que é o nome do negócio? Aonde? Não, o intermediário, purgatório. Ele está no purgatório, só que se você comprar um lugar para ele sai de lá, dependendo da oferta sua, e ele já vai direto para esse lote essa casa que a gente está comprando. Isso era a venda de indulgência, isso era muito forte. A igreja católica ficou milionária com isso, venda de indulgência. Aí Martinho Lutero, estudando a Bíblia, ele já era um monge, estudante da Bíblia, mas ele dá de cara com um texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que fala assim, e o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Aquilo ali entra com uma flecha nele e muda algo dentro dele, que na hora que ele lê aquilo e aquilo pega ele, cara, ele começa agora a ser um ferrenho debatedor das coisas que a igreja católica estava fazendo. Então, a igreja católica vendia as indulgências, a igreja católica, ela tinha, isso ainda, infelizmente, acontece ainda, a palavra do Papa e de Jesus é a mesma coisa, se o Papa dá uma louca nele e falar assim, ó, rasga todo mundo o Salmo 23 da Bíblia, os católicos vão fazer, e aquele ali vai ser a Bíblia sem o Salmo 23, porque ele tem o mesmo, na verdade, ele é o substituto de Jesus, entendeu? O Papa, ele tem esse peso para a igreja católica. Então, aí o Papa daquela época, aí Lutero foi contra isso. E Lutero começou agora, biblicamente, combater um monte de coisa que a igreja católica fazia errado e ensinava errado. Aí em 1517, no dia 31 de outubro, foi o dia que
Lutero vai até a porta da igreja, na Alemanha, em Wittenberg, na Catedral de Wittenberg, e ele ele prega na porta da igreja 95 teses, na porta da igreja católica. Olha, você vê que afronta, né? Ele foi lá e colocou 95 teses, desfazendo aquilo que a igreja estava fazendo com relação a indulgências e outras coisas mais. Então, aquilo ali, Lutero foi excomungado da igreja, ele foi, excluído da igreja, né? E ele ali trouxe aquele movimento da Reforma Protestante no século XVI, que foi em 1517. Então, Lutero, ele foi um cara chave para isso. É lógico que a Reforma acompanhou outros reformadores, porém, Lutero foi o principal deles, e ele se converteu, de fato, lendo Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Então, nós já temos aqui Santo Agostinho, que talvez foi um dos maiores teólogos que já pisou no planeta até hoje, depois de Paulo. Temos aqui Lutero, e temos um outro cara chamado John Wesley. Olha para você ver, John Wesley. John Wesley já era cristão, ele já era temente a Deus, ele já era um cara que pregava, porém ele não tinha intimidade com o Espírito Santo. É tipo um camarada, vou dar um exemplo tosco, mas é tipo um camarada que, se ele tiver um cara que é reformado, uma igreja reformada, vier aqui na Ramp, o cara nos primeiros dias, ele vai ficar com o olho regalado, e talvez ele volte, talvez ele nem volta mais. Até eu, que não era reformado, quando eu vi a igreja preta, eu fiquei assustado, quando eu cheguei na Ramp. Na hora que eu cheguei aqui, primeiro dia, parede preta, eu falei, a igreja parede preta aí. Aí tá indo para os... chão vermelho, cadeira tudo vermelho, parede preta. Eu falei, esse povo brinca demais com Deus, né? Os caras religiosos, né? Aí tô aí. Agora, na parede preta. Pastor da igreja, parede preta. E se o cara falar da parede preta, eu fico bravo ainda hoje. Mas é isso aí, Deus vai transformando a gente, né? Então, John Wesley era um camarada que já conhecia a Deus, já pregava, já tinha conhecimento bíblico, era um cara crente, cristão, mas ele não tinha intimidade e nem conhecia o Espírito Santo. Até que um dia 24 de maio de 1900 era outro dia, né? 1738, eles estavam numa rua chamada Aldergate, em Londres, e ele estava com a galera, só nego paia, só vou te falar os cara paia que estavam com ele. George Whitefield, só os caras reformador bruto, assim, o Charles Wesley, que era o irmão dele, eles estavam orando nesse lugar. Aí o Espírito Santo desceu assim, com força, como se fosse um Pentecoste, assim, naquele lugar, e tomou eles naquele dia, e John Wesley foi impactado com aquilo, e ele dá o testemunho, John Wesley, ele fala que o coração dele começou a queimar, o corpo dele por dentro, começou a queimar, que começou a passar para o corpo inteiro, um calor que ele nunca tinha sentido com aquela visitação do Espírito Santo. Então, naquele momento, ele sentiu assim, um poder muito grande, ainda maior, para anunciar o Evangelho, e ele sentiu assim uma confirmação de Deus que ele estava no caminho certo, que eles estavam buscando. E fato é que o irmão dele, né, Charles Wesley, George Whitefield, esse George Whitefield é cara bruto assim, ó, cara reformador brutão assim, entendeu? Como John Wesley, como Martim Lutero. Então esses caras, o Espírito Santo desceu sobre eles, eles participaram daquele momento extraordinário, ficaram cheios do poder, e a partir dali John Wesley, ele nos próximos 50 anos, ele pregava em média 3 vezes por semana, nos próximos 50 anos, e ele foi um cara avivalista bruto, assim, bruto. Eu tenho um livro do John Wesley em casa, acho que é os 70 do John Wesley, tem uma frase dele que ele fala assim, me dê 70 homens, ou 100 homens, não sei, acho que é 70. Ele fala assim, me dê 70 homens, que tipo assim, que tem a mesma intenção que ele, de causar algo no reino, que a gente vai mudar o mundo, ele fala assim. Então eu tenho esse livro que fala essa história, é top demais, é um avivamento. Então, esse avivamento que iniciou aqui no dia
no dia 24 de maio de 1738, foi um momento que o John Wesley ele foi sentir um calor. No dia 31 de dezembro de 1739, ou seja, um ano depois, aí foi o que teve o Espírito Santo desceu fortaço neles, e eles foram cheios, e iniciou ali o avivamento em Londres do século XVIII. Iniciou ali. E John Wesley ele foi impactado, sabe, fazendo o quê? Lendo um comentário de Martinho Lutero sobre Romanos. Ele pegou um comentário que Lutero fez sobre Romanos e ele estudou. Ele estudando a carta de Paulo aos Romanos, Deus tomou ele e ali nasceu o avivamento do século XVIII. Olha para você ver. Aí você pega lá, Martinho Lutero, Reforma Protestante, avivamento do século XVIII aqui com John Wesley. Você pegar Agostinho, todos esses caras se converteram de fato, ou tiveram a sua primeira experiência bruta lendo Romanos. Então, assim, Romanos, por isso que não é uma simples carta, não é qualquer carta. É tipo a carta, é um tratado teológico muito, muito top. Diferente agora falando um pouquinho mais de Romanos, diferente das cartas, por exemplo, quando a gente estudou aqui, pastora, nós estamos iniciando Romanos hoje, tá? Quando a gente estudou os evangelhos, né, a gente tem ali Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Nós não temos no corpo do evangelho escrito, eu, Mateus, sou o autor desse evangelho, ou eu, Lucas, estou escrevendo, aliás, Lucas fala, né? Mas João, Marcos, não tem o nome deles no evangelho, mostrando que é ele, de fato, que é o autor. A gente atribui a eles, né? Tem documentos históricos, né? Que atribui a eles a autoria. Então, o livro de Mateus foi escrito por Mateus, Marcos por Marcos, mas isso não está escrito no evangelho. Agora não. Paulo, ele deixa a assinatura dele nas cartas. Então, você vê que ele começando aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, Paulo ele já carrega aqui a assinatura dele no corpo do evangelho. Então, a gente sabe que, de fato, quem escreveu foi Paulo. Paulo, ele é o autor humano, né? Porque o espiritual a gente sabe que é o Espírito Santo. Então, em 2 Pedro, capítulo 3, 16, isso aí até deixa a gente mais tranquilo, né? Olha, Pedro vai falar assim, quer ver? 2 Pedro 3, 16, o apóstolo Pedro vai falar assim, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis... vou ler o 15, começa no 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que ignorantes deturpam, ou seja, ele está falando, Pedro está falando, Pedro que foi apóstolo, né, andou com Cristo, alimentou de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, ele está falando que Paulo escrevia complicado. Se ele está achando que Paulo escrevia complicado, quem somos nós, né? E ele, de fato, aí Pedro está falando que algumas pessoas deturpavam a palavra de Paulo, o difícil entendimento, para ensinar coisas erradas, e ainda hoje isso acontece, né? Tem uns caras que falam assim, os calvinistas, quando estão no debate, eles falam assim, Paulo era calvinista, os arminianos falam, não, Paulo era arminiano, entendeu? Não, isso não vai acabar, não. Se Jesus aí deixar, nós continuamos na glória isso aí ainda. Então, quem foi Paulo? Né? Vamos falar um pouquinho de Paulo, que é o autor dessa epístola. Eu, na verdade, não preparei aqui para falar de Paulo, mas a gente precisa falar de Paulo, né? Então, eu vou ler só um versículo aqui que fala quem era Paulo, e ele já abre bem a mente da gente, de quem que nós estamos falando.
Porque é o seguinte, Paulo é aquele cara, nós sabemos que Paulo ele era perseguidor da igreja. Paulo ele teve o nome trocado de Saulo para Paulo, não foi? Não teve, tá vendo aí? Vocês estão treinados. Ele não teve o nome trocado, ele tinha dupla cidadania, então ele tinha os dois nomes. A Bíblia só relata que uma hora ele passou a ser... Aí fala assim, então Saulo, também chamado Paulo, aí a partir daquele momento a Bíblia começa a trazer ele de Paulo. Mas ele não teve o nome alterado igual Jacó e Israel. Ali Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, Paulo foi um camarada que era perseguidor da igreja, ele matava pessoas, ele arrancava as pessoas de dentro da sua casa, ele foi o cara que consentiu na morte do primeiro mártir, que foi Estevão. As pessoas que mataram Estevão colocaram as suas vestes aos pés de Paulo. E Paulo era o cara que consentiu com tudo aquilo. Paulo, a partir dali, ele parte para Damasco para poder perseguir mais cristãos ainda. E a caminho de Damasco ele tem aquele encontro, né, em que ele encontra Jesus e ele fica cego. E Ananias vem e ora por ele. Deus fala assim, vai lá e ora, tem um camarada na rua chamada direita, vai lá em tal lugar assim, assim, assado. Tem um cara lá, Saulo, você vai orar por ele? Ananias falou assim, meu Deus, mas esse cara mata cristão, eu vou lá? Ele, não, você vai lá, porque eu estou tratando ele, e você vai lá e vai orar por ele. Aí ele foi lá, ele ficou 3 dias cego, e Ananias orou por ele, ele teve os seus olhos abertos, e a partir dali, Paulo, o que ele quis fazer? Na verdade, ele não caiu do cavalo, né? É porque a gente fala assim. Aí Paulo, quando ele viu a luz, ele caiu do cavalo. Na verdade, não fala isso a Bíblia, né? Nem fala que ele caiu e nem fala que foi do cavalo, entendeu? Não tem isso. É igual... Ele provavelmente estava no cavalo, indo para lá, né? Mas ele, quando ele viu o clarão, ele lançou ao chão ou... se prostrou ao chão, alguma coisa, mas não fala assim, ele caiu do cavalo, não tem essa palavra. Que aconteceu isso? O Pedro, eu acredito que foi Jesus, Paulo, ele é dos meados ali de 50, anos 50, até lá para 65, que provavelmente em 64, 65 ele morre, né? Mas eu acredito que deve ter sido pouco tempo, cara. Pouco tempo. Porque é o seguinte, os discípulos estavam tudo lá ainda. Os discípulos estavam... Tiago foi o primeiro a morrer. Tiago foi o primeiro discípulo a morrer. Ele foi decapitado. Morreu rapidamente, alguns anos depois. E eu acredito que isso aí foi, talvez, uns 10 anos depois, no máximo, entendeu? Já era bem perto. Jesus morreu novo, Mas essa questão do cavalo... É igual a Elias, né? Que eles falam que Elias subiu na carruagem de fogo, né? E tem uns desenhos, ilustração que mostra ele até batendo a rédea do cavalo. E na verdade ele não subiu na carruagem de fogo. Foi um redemoinho que levou ele. Aí o pessoal colocou ele dentro da carruagem e colocou ele até bater na charrete. Os 3 reis magos. Na verdade, foram 3 presentes, mas também... E Jesus também não era pequenininho, já tinha passado um tempinho já, Jesus já estava grandinho quando os reis magos foram visitar ele, entendeu? Mas isso aí é para outro momento. Mas também não disse que era rei, né? Eles eram estudantes de astronomia, entendeu? Eles não eram reis como de tomar conta de um reinado, entendeu? De um reino. Eles eram magos e talvez estudantes de astrologia, alguma coisa assim, de astronomia. Só o apelido que era rei. Mas então o certo dizer não é nem rei também? Não, a gente pode falar, reis magos, não tem problema. Só não fala que é 3, né? 3 foram os presentes, né? Mas não fala quantos reis eram, né? Então Paulo, ele era um camarada que a partir desse momento que ele encontra com Jesus, ele fala assim, cara, vou voltar lá onde eu estava matando os cristãos, vou pregar lá. Só que Jesus fala assim, não, você não vai. Primeiro que eles não vão te aceitar. E eu não tem isso para você agora. E aí dali o resumo é que Paulo ele fica no anonimato de 12 a 14 anos. Ninguém mais ouviu falar de Paulo. Ele sumiu do mapa,
que quando ele quis ir para Jerusalém pregar, nem os discípulos quiseram. Quando ele chegou lá para falar, os discípulos não acreditaram nele. Então, Paulo ele teve que sair, ele saiu ali dessa cena, e ele volta só quando Barnabé precisava de alguém, um companheiro de viagem. Ele lembra de Paulo, isso aí já tinha 12 a 14 anos. Então, Paulo ficou de molho esse tempo todo, mas na verdade ele não ficou de molho. Foi um período que Deus ensinou ele, que Deus tratou ele, e ele voltou, e foi esse gigantão aí que a gente tem. Então, aí chega um momento que Paulo, ele tá nas igrejas defendendo ali a fé, e as pessoas são muito soberbas. Aí ele vem e fala aqui em Filipenses, capítulo 3, ele está falando assim para o pessoal, capítulo 3, versículo 5. Se vocês são soberbos, eu poderia ser muito mais. Se vocês confiam na carne, eu poderia confiar muito mais. Aí ele fala assim, porque sabe quem sou eu? Ele não fala isso, né? Mas eu estou colocando aqui o ambiente. Aí ele começa a falar de quem é ele. Quem era Paulo? Ele fala em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 5. Ele diz assim, ó, eu sou circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus, quanto à lei, sou fariseu, quanto ao zelo, sou perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei sendo perca por causa de Cristo. Então, olha quem era Paulo. Cara, circuncidado, da tribo de Benjamim, perseguidor, fariseu, hebreu de hebreus. Então, ele fala assim, se vocês têm motivo para soberba, eu tenho muito mais. Então, aí Paulo, a gente não vai esgotar Paulo aqui, porque nem a gente poderia, né? Não dá para falar tudo, mas aí Paulo, ele foi um camarada que ele foi preso, foi picado de cobra, sofreu naufrágio, foi apedrejado, foi preso, esbofeteado. Então é esse cara que nós estamos falando, e ele vem falar depois, eu aprendi a viver com muito, a viver com pouco, eu a vivi ter fartura, bonança, e padecer de necessidades, entendeu? Então, esse é Paulo, o camarada que escreveu a epístola aos Romanos. Como eu disse aqui, quando ele escreve, ele não estava no início do seu ministério, ele já estava bem mais maduro, já tinha passado muitas coisas, então eu até acredito que é por isso que a carta aos Romanos é tão robusta, tão bruta. Aí agora, vamos entrar em alguns aspectos da carta aos Romanos, antes da gente entrar, de fato, no livro de Romanos. Deixa eu mudar para cá. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me param aí e falam, porque vocês sabem que eu não paro de falar, né? Então, vocês têm que... Aham. Yeah. E isso aí é algo que foi até bom você falar, porque muitas vezes a gente pensa assim, que Paulo, porque é o seguinte, aquele endemoniado de Gadara, por exemplo, quando ele chega lá, ele era um cara endemoniado, e quando ele encontra com Jesus, que os demônios falam assim, permita que a gente entre nos porcos, aí os demônios saíram do endemoniado, entraram nos porcos, os porcos precipitaram e morreram. Naquele momento, o endemoniado quis seguir Jesus. Ele não era endemoniado mais, tinha sido liberto. Ele quis seguir Jesus. Mas Jesus falou, não, vai para a sua casa e prega para os seus. A partir daquele momento, aquele cara já saiu pregando o evangelho. Mas a pregação do evangelho dele é aquela pregação raiz. Tipo assim, o que Deus fez na minha vida, cara. Olha onde eu estava, eu morava no cemitério, eu era cheio de demônios, Deus me libertou, Deus me curou. Essa era aquela pregação evangelística. Só que Paulo não. A gente pensa assim que Paulo, quando ele encontra com Cristo, no outro dia ele começou a pregar. Paulo já era doutor na lei, né? Ele fala que ele era fariseu. Ele foi estudado e ensinado aos pés de quem? De Gamaliel, o cara que era doutor da lei. Então Paulo, ele era top dos top já. Cara poliglota, falava mais de um idioma. Então, ele já era top. Só que é aquele negócio, algumas coisinhas ele entendeu errado. Então,
aí nesse período de anonimato, é o que a pastora falou, certamente nesse período onde foi Deus, moeu Paulo, entendeu? Teve que mostrar para ele que não era daquele jeito. Porque imagina, tipo assim, imagina a chave virando na cabeça de Paulo. Quando ele encontra Cristo e quando ele tem essa conversão, ele fala assim, rapaz, eu entendi tudo errado, entendeu? Aí agora ele tem que voltar lá atrás e começar a corrigir tudo aquilo. Então, e é nesse período de anonimato que Deus ensinou tudo a Paulo, porque ele fala, o que de Deus eu recebi, eu de graça dou a vocês. E ele, quando ele vai falar aos Coríntios, existe um homem que há 12 anos e tal, então ele está falando desse período também. É um período que Deus ensinou Paulo. Não existe, pelos teólogos, não existe dúvida nenhuma quanto à autoria da carta de Romanos ser de fato Paulo o escritor dessa carta. Não há problemas com isso, porque há muitas evidências internas, externas, na história, na autoria de Paulo para a carta aos Romanos. Né? Alguns eruditos, né, alguns camaradas estudiosos, brutos demais, eles vão questionar o capítulo 16 de Romanos, falando assim, já que Paulo ele não foi a Roma, como que no capítulo 16 ele despede de tantas pessoas, ele fala de tantas pessoas, ele faz uma lista extensa, como ele nunca fez em outra carta, agradecendo as pessoas. É como se ele falasse aqui, muito obrigado, Tainá, evangelista Bruno, Luciano, e ele vai falando, citando o nome de pessoas que ajudou ele naquele período ali. Então, as pessoas falam assim, como ele conhecia tantas pessoas sem ter ido lá? Mas naquela época, Paulo, ele era como se a gente pode dizer que ele era um bandeirante, um cara diplomata, um cara que era muito conhecido, era um cara que já estava rodando, viajando pra caramba, e uma coisa que fortalece ele... isso eu já ia entrar em outra coisa, não vou voltar lá no outro depois. Então, Paulo, vou cortar aqui para nós voltar lá na frente, senão eu ia falar de outra coisa que está no assunto também, entendeu? Então, alguns estudiosos questionam o capítulo 16, se é de Paulo mesmo, porque ele conhecia muita gente sem ter ido lá, para eles não fariam sentido. Então, de onde Paulo escreveu, provavelmente ele escreveu na sua terceira viagem missionária, e ele estava na Grécia, quando ele escreve essa carta para a igreja de Roma. Podemos afirmar, aqui eu estou lendo um comentário aqui do autor, com absoluta garantia que Paulo estava encerrando sua terceira viagem missionária e se preparava para viajar a Jerusalém, a fim de levar as ofertas levantadas entre as igrejas gentias para socorrer os pobres da Judéia. O que é isso? Em Corinto ele vai falar dos pobres da Judéia também, na região da Galácia. O que aconteceu? Tinha um imperador chamado Cláudio, e no período desse imperador, a Bíblia fala que foi um período muito escasso, e teve um período de muita fome. Então Paulo, o que Paulo fez? Quando ele estava finalizando a sua terceira viagem missionária, nos lugares que ele ia passando, ele começou a arrecadar uma oferta, a juntar uma oferta para mandar para os pobres da Judéia. E nessas ofertas tinha a igreja de Corinto, entendeu? A igreja de Tessalônica. Então essa galera começou a juntar um dinheiro e para passar para Paulo levar essas ofertas, tá? Para o pessoal da Judéia. Então isso foi no final da terceira viagem missionária de Paulo. Foi um período onde, por exemplo, os judeus que viviam em Roma, eles foram expulsos de Roma. Então, os judeus que tinham, por exemplo, assim, eles não foram desapropriados pelo governo. Tipo assim, aqui eu não sei como é que funciona, mas no Brasil, eu lembro que eu tinha um tio que ele morava num lugar assim, que eles iam passar um córrego ali, eles precisavam fazer uma abertura, igual a transposição lá do São Francisco. Então, eles precisavam daquela parte onde o meu tio morava. Então, eles indenizaram ele e tiveram que derrubar a casa dele, porque onde tinha a casa deles, eles precisavam fazer um rio passar ali. Então, ali ele foi desapropriado pelo governo e recebeu. Mas os judeus que moravam em Roma, eles foram expulsos de Roma por esse imperador Cláudio. Então, foi um período por um imperador chamado Tibério. Então, foi um período muito complicado para os judeus, e eles passaram muitas dificuldades. Foi aí onde Paulo, ele entra
e arrecada um dinheiro, arrecada uma oferta para levar aos pobres da Judéia. Alguma dúvida até aqui? Se você quiser perguntar alguma coisa aí, ó, um de cada vez só. Aí agora uma pergunta, quem que instituiu e quem levantou a igreja de Roma? Vocês têm ideia? Pode falar aí, gente, qualquer um aí. Ó. Não, acho que a gente não falou, não. Não. Eu não lembro de ter falado, não, né? Quem que é, ô Bruninho? Paulo. Mais um aí. Quem? Só estou olhando assim, ninguém fala nada, o pessoal ameaça falar, eu olho e eles param. Não, gente, a gente está aqui para aprender mesmo, então tem que falar. Ó. Nabucodonosor, não foi ele. Então, quem? Os romanos, Adão e Eva. Quase Adão e Eva. Então, ó, a Igreja Católica vai falar para nós que Paulo, ele foi bispo, Pedro, ele foi bispo da Igreja de Roma do ano 45 ao ano 67. Então, era o camarada, nesse período aí, que teria fundado a igreja, que seria Pedro. Mas isso não é bíblico, entendeu? Isso é um ensinamento da Igreja Católica e, inclusive, isso vai fortalecer a teoria deles de que Pedro foi o primeiro papa, tá? Então, a Bíblia não institui um papa, né? E Pedro também, nem bispo, ele foi de Roma, porque não tem relatos históricos, e por alguns motivos, vou falar um dos motivos agora aqui, ó. Romanos 1, abre aí, para vocês, vou falar dois motivos aqui, que Pedro não poderia ser o pastor da igreja de Roma, nem o fundador da igreja. Romanos 1, versículo 11 e 13, nós vamos ler. Ó, Paulo, ele fala assim para a igreja de Roma, ó, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Vou ler o 12. Isso é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. O que Paulo está falando assim? Paulo está falando assim, cara, eu quero estar com vocês, porque eu quero ensinar vocês, quero ensinar a palavra para vocês. E quero, inclusive, ver se eu consigo alguns frutos entre vocês, assim como eu consegui entre os gentios. Agora, imagina, se Pedro era o pastor daquela igreja, você acha que Paulo ia falar isso, gente? Olha, eu quero ter com você, porque eu quero ensinar vocês aí. E, inclusive, eu quero pegar algum fruto no meio de vocês. Pedro ia falar assim, uai, Paulo, estou te entendendo, não, eu sou o pastor da igreja aqui, ué. Você está querendo vir ensinar? A igreja eu já sou a pessoa que está aqui, estou guiando a igreja. É a mesma coisa o apóstolo está pastoreando aqui, aí eu estou pastoreando outra igreja, eu falo assim, eu queria ter com vocês aí, eu queria pegar alguns de vocês aí para nós aqui, entendeu? Não faz sentido. Então, Pedro, isso é um dos motivos, seria muito, como se diz, antiético e deselegante da parte de Paulo, ele falar assim, eu quero ensinar vocês, como se eles não tivessem pastor. E outra coisa, no capítulo 16, quando encerra a carta de Paulo aos Romanos, ele faz o agradecimento, igual eu falei, ele faz um agradecimento gigante, como ele não fez em nenhuma outra carta. E ele não cita o nome de Pedro no agradecimento. Se ele não cita, é porque Pedro não estava lá. Não faz sentido ele agradecer todo mundo da igreja, ou agradecer da pessoa, dos diáconos, evangelistas, o pessoal do Ministério de Louvor, todo mundo, e não vou citar o pastor da igreja, o carinha da mesa, o carinha que pega água, o pastor, entendeu? Então, vou citar todo mundo, e não vai citar o pastor da igreja, o anjo da casa, então não faz sentido. Então, Paulo, ele não menciona Pedro na carta, ele não agradece a Pedro, ele fala que tinha vontade de ir para a igreja de Roma, poder ensinar eles. O que parece é que a igreja de Roma, ela foi uma igreja que foi instituída,
mas ela não tinha uma liderança ainda formada. É o motivo que Paulo ansiava muito ir naquela região, mas não conseguia. Então, quem é que instituiu a igreja? Pode falar. Eu fui pesquisar aqui sobre isso também, para ver que Aham. Maria, quem construiu isso. E aí, realmente, ele diz que Pedro, como figura de destaque, porque foi através dele que a igreja começou a ser edificada, e menciona também o livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, que fala: portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Mas aí, ó, essa passagem aí de Mateus, eu lembro dela aqui, porque eu já falei dela aqui na teologia. O que é ali que estava acontecendo? Jesus, ele fez uma pergunta para os discípulos, né? Quem ele era, quem que ele era quem que as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos, uns acham que você é João Batista, ou algum dos profetas. Aí Jesus fala assim, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e fala assim, tu és Cristo, o Filho de Deus. Ele falou assim, bem-aventurado és tu, Bar Jonas. Ele falou assim, mas você sabe isso, não é porque você sabe, é porque Deus, meu Pai, te revelou. Aí ele fala assim, ele fala assim, digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí quando a gente vai no grego existe um trocadilho ali de palavras. Pedro é Petra, em grego, que significa fragmento de pedra, ou pedrisco. E rocha é Petrus. Então Jesus falou com ele assim, tu és fragmento de pedra. Tipo, falou isso para Pedro. Tu és fragmento de pedra, mas sobre essa rocha, tipo, Jesus estava falando assim, sobre essa rocha edificarei, seria ele. Tem três opções aqui. Ou Jesus, como a gente não sabe o que Jesus fez, porque não tinha WhatsApp na época, né, para mandar o vídeo para nós, era como Jesus falasse assim, tu és fragmento de pedra, mas sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Tanto que Pedro vai falar depois, na carta que ele escreve, ele fala assim, que a rocha da igreja é Jesus. E Paulo vai falar assim, ninguém pode pôr outro fundamento, diferente daquele que já foi colocado, o qual é Jesus. Então, Pedro não poderia ser a rocha da igreja, até porque, pouquinho depois daquele ali, Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, seria uma rocha meia boca, né? Rachada mesmo, é pedrinha mesmo. E a outra coisa, que uma teoria que seria viável também, é que quando Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus falou assim, eu digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha, ou seja, sobre o argumento que você falou, que eu sou Jesus, Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Sobre esse argumento que você falou, que Jesus é o Filho de Deus. Tipo isso, Jesus estava tipo dando para ele assim, é isso aí, você está certo. Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Então, sobre essa afirmação sua, eu vou edificar a minha igreja. Então, e a igreja católica vai defender que Jesus falou assim, tu és Pedro, e sobre você eu edifico a minha igreja. Tipo, como se Pedro, mas isso aí é para poder dar força ao fato do papado, entendeu? Porque aí Pedro foi o primeiro papa. Foi instituído naquele momento o papa e distorce tudo. Então, se você pegar no original, são duas coisas diferentes. Jesus está falando assim, tu és brita, pedrinha, e sobre essa rocha eu edificarei. Mas pedrinha e rocha, totalmente diferente, entendeu? Então, é igual quando Jesus, é igual tu me amas, Pedro. Quando a gente fala, ali são dois tipos de amores. Amor agapau, que é um amor sacrificial, e o amor filéu, que é um amor de amigo. Jesus falava assim para Pedro, Pedro, tu me agapau, em grego, tipo assim, tu me amas a ponto de morrer por mim, e Pedro respondia assim, eu te amo filéu, ou seja, eu te amo com amor de amigo. Aí Jesus perguntou para ele, tu me ama agapau, Pedro? Aí Pedro falou assim, eu te amo filéu. Aí Pedro falou assim, aí Jesus fala no final, tu me ama filéu, Pedro? Aí Pedro vai, a Bíblia fala que Pedro entristece. Fala assim, Senhor, tu sabes que eu te amo filéu. Ou seja, com amor de amigo. Porque até aquele momento, Pedro não estava disposto a sacrificar por Jesus, tanto que ele negou a Jesus. Aí depois que acontece tudo aquilo, que Jesus encontra ele lá na praia de novo, né? Aí tem a redimissão, Pedro é redimido e tal. Mas voltando a Mateus, ali está falando disso. Então, assim, isso que você leu aí é um comentário
que fortalece o catolicismo. Depois você olha a página aí, se não é da Igreja Católica, é um padre que escreveu, entendeu? Provavelmente. Pedro é o primeiro papa. Primeiro papa. E para a igreja, não existe papa, porque o Pedro, ele é tipo assim, é como se Jesus falasse, Pedro, eu estou indo para o meu pai, você fica no meu lugar. É como se Jesus falasse isso para Pedro. Aí quando Pedro, aí o papado vem fazendo isso, vem passando um para o outro assim, como se fosse assim, eu estou no lugar de Jesus aqui, entendeu? Tanto que o Papa ele tem poder de mudar uma coisa que está escrita na Bíblia, velho. Se ele chegar e falar assim, ó, os 10 mandamentos não é 10 mais, nós vamos eliminar 2 aqui, vai ser 8. A Igreja Católica vai mudar no mundo inteiro e vai ser só 8. Entendeu? O negócio é bruto. Então, aí a Igreja de Roma, então quem instituiu a Igreja de Roma, há um conceito que pode ser o seguinte, abre aí em Atos capítulo 2. Gente, nós que somos estudantes de teologia, a gente tem que ter esses negócios assim, tudo assim que a gente vai olhar, a gente tem que pesquisar na Bíblia inteira mesmo, entendeu? Ah, porque aqui está falando um pouquinho disso, aqui está falando, aqui dá indício disso, então a gente tem que ficar garimpando mesmo, né? Há um teólogo que fala que a Bíblia, você não lê, você garimpa, né? É igual você buscar a melhor coisa. Atos capítulo 2, versículos 7 ao 10, olha o que está dizendo. E todos pasmavam, isso aqui está falando daquele momento do Pentecoste, né? Vou relembrar aqui, o que aconteceu no Pentecoste? Desceu o Espírito, aí ali não foi xarabá, não foi isso que aconteceu ali, não foi no Pentecoste. O que aconteceu ali foi que tinha pessoas, eu já falei isso na teologia, mas vou falar de novo, tinha lá um americano, um chinês, um japonês, um brasileiro, um italiano e um argentino. Na hora que eles todos, na hora que eu estava cheio do poder de Deus, na hora que eu falava, todos eles entendiam na língua materna. Um estava entendendo em chinês, o outro em espanhol, o outro em inglês, como se eu estivesse falando na língua deles. Aquilo ali não era língua estranha do manto, do poder, não. Ali foi, quando eles falavam, as pessoas ouviam na sua língua materna. Aí no versículo 7 fala assim, ó, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, ele está falando agora do grupo, quem era que estava ali? Tinha partos, medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto ao Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Eu só queria dizer a galera que estava no dia do Pentecoste. Você vê que o mundo estava lá naquele momento do Pentecoste. Inclusive romanos, pessoas romanas. Então, a Bíblia não relata quem fundou a igreja de Roma, mas uma teoria, né, que é aceita é que pessoas que estavam no Pentecoste, que saíram do Pentecoste e foram embora para a sua cidade, inclusive os romanos, foram para lá e abriram a igreja, com base naquilo que eles receberam no dia do Pentecoste. Isso, inclusive, elucida o fato de Paulo querer muito estar lá, como se eles não tivessem um líder que cuidasse deles. Paulo está ansiando estar com eles, porque Paulo queria o seguinte, não quero ensinar vocês, quero cuidar de vocês e tal, assim como eu fiz com os gentios. Então, faz sentido se pessoas que saíram do dia do Pentecoste chegaram lá e abriram uma igreja em Roma, mas não tinha um pastor local, entendeu? Então, a teoria, né, vamos assim dizer, mais aceita é que pessoas que saíram do Pentecoste, voltando para a sua cidade em Roma, abriram e instituíram a igreja de Roma. Alguma dúvida? É como, quando a gente estudar Coríntios, cara, a gente vai ver, tem muita coisa top em Corinto. Mas é como se fosse assim, aqui na América, velho, por que Paulo queria ir para Roma também? Roma era o centro do mundo, a maior cidade que tinha. Então era como se fosse na América. Hoje eu já trabalhei aqui na América com hispano
da Guatemala, cara do Equador, já trabalhei com mexicano, brasileiro e americano. Aí, eu trabalhei com 4 ou 5 países diferentes. Se você anuncia o evangelho para 5 países diferentes e essas pessoas forem embora, elas vão embora com a palavra que foi lançada no coração delas. Então a sua palavra vai multiplicar, porque esse cara vai chegar lá no país dele, na Guatemala, vai começar a pregar lá, e a palavra que você lançou para ele, ele vai levar lá para o país dele. E o cara do Equador, do México, do Peru, de qualquer lugar, vai ser a mesma coisa. Então Paulo, ele queria, por estratégia, ir para Roma, porque é isso que acontecia. Porque ele pensava assim, o mundo está em Roma, assim como Corinto. Corinto era assim também, porque Corinto era uma cidade portuária, recebia pessoas do mundo inteiro, o dia inteiro, todo dia entrava e saía. Outro dia eu estava vendo, eu gosto muito de ver os programas da Discovery, aí tem um programa lá que fala Operação Aeroporto, que é a Polícia Federal evitando que o pessoal entra com droga no país, né? É bem bacana. Aí o cara, a abertura do programa, a mulher fala assim, que pousa, parece que tem meio exagerado assim, sabe? 200 aviões por minuto, 200 aviões subindo e descendo por minuto no aeroporto de Guarulhos, ela falou. Eu achei exagerado, né? Não sei se é isso tudo não. Mas assim, é muito avião, velho, muito avião. 200 por minuto não tem como, né? Eu acho que está errado. Cara, era muito. Mas aí, tipo assim, então imagina, Corinto e Roma, era assim, pessoas chegavam e partiam o tempo inteiro. Aí imagina um camarada que vai chegar a Corinto hoje, só que o avião dele, né, o navio dele no caso, era no outro dia. E lá em Corinto e Roma era o quê? Tinha os lugares onde os filósofos subiam e expressavam, falavam e tal, os filósofos, né? Imagina Paulo, quando ele está lá em Atenas, ele fala isso, ele sobe, toma a palavra e fala com a galera. Imagina um monte de gente ouvindo, no outro dia todo mundo ia embora para a sua cidade, levando aquela palavra, entendeu? Então era um lugar top para ele levar o evangelho. Então, a igreja de Roma, ela não tinha somente romanos, ela tinha romanos, mas tinha judeus também, né? Porque aqui, ó, no versículo 11 fala disso, ó. Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Então, tinha as duas cidadanias ali dentro de Roma. Pode falar. Ah. Eles ficavam lá pregando, assim, até hoje de vez em quando tem, mas antes era com mais frequência. Uhum. Nas praças, as pessoas chegavam de São Paulo, Rio de Janeiro, e eles lá na praça pregando. Ali você já pega o caboclo ali, entendeu? No pulão já, não tem nem como fugir. Já pega ele ali, já. Então, continuando aqui, a cidade de Roma, como eu falei, era uma cidade muito... era um lugar estratégico para Paulo. Só que por quê, cara? Roma, ela foi construída, né, quando a história vai falar que ela foi construída em cima de 7 colinas, e ela era o centro do mundo antigo, velho, do mundo ocidental. Ela era uma cidade riquíssima, com glamour, aquele negócio todo. Só que do mesmo level que ela era top, rica, glamurosa, ela era como... Alguém chegou a dizer que ela era a cloaca do mundo. Cloaca é tipo esgoto. A cidade era um esgoto a céu aberto, não porque tinha esgoto, não era tratado, de tanto que era pervertido as pessoas que moravam. Tem um historiador que eu não me lembro o nome dele, ele fala que todos os imperadores que teve em Roma eram homossexuais, com exceção de Cláudio, mas a mulher de Cláudio era prostituta. Olha para você ver o nível. Então, assim, todos eles eram homossexuais, os imperadores que tiveram em Roma. Então, a cidade, ela era famosa pela riqueza, mas ela era famosa também por abrigar esse tipo de pessoas depravadas. E qual que é o propósito da carta de Paulo aos Romanos? Vamos ver agora, Romanos capítulo 15, Romanos 15, versículo 22 a 25.
Aqui Paulo ele vai falar o propósito da carta que ele escreve aos romanos. E eu vou linkar depois, eu vou ler isso aqui e depois vou falar alguns motivos aqui. Então, Romanos capítulo 15, versículo 22 ao 25. Fala assim, esta foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Então, aqui nós já vimos alguns motivos. Paulo falou assim, estou sem campo de atividade nessas regiões. Ou seja, onde ele estava, ele já tinha pregado o evangelho. Ele já tinha anunciado o evangelho. Então ele fala assim, agora eu já não tenho campo aqui para ir mais. Então, como eu já quis visitar vocês há muito tempo, então eu estou querendo ir agora. Aí ele continua falando assim, eu vou fazer isso quando eu estiver indo para a Espanha. E eu estarei com vocês lá, por vós ser encaminhado. Ou seja, ele queria que a igreja patrocinasse ele nas viagens dele. Ele queria o seguinte, ir a Roma, estabelecer um vínculo com a igreja de Roma, e que a igreja de Roma o enviasse como missionário, sustentasse ele como missionário. E aí ele fala assim, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, ou seja, vocês é que vão me encaminhar para Roma, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia, ou seja, ele primeiro vai lá, ele tem uma relação com aquela igreja, ajuda aquela igreja, e a igreja patrocina ele, envia ele. E quando ele estava indo para lá, ele já estava com muito dinheiro da oferta para a Judéia. Só que Paulo é um cara assim, ele era muito transparente. Quando a gente vai ver a igreja de Corinto, Paulo fala assim, a igreja de Corinto estava cheia de problema. E Paulo fala assim, eu fui procurado pelos da casa de Clói, que está acontecendo divisão no meio de vocês. Então Paulo não tem assim, fiquei sabendo. Não, ele já dá o nome dos bois, né? Ele fala assim, é fulano, me procurou, está acontecendo isso, isso e isso. E é assim que a gente tem que agir, né, velho? Porque ainda mais a gente que é pastor, né? O pessoal chega assim e só joga as coisas no vento assim para nós. É porque eu já falo assim, quem que falou? Aí se a pessoa fala, não posso, eu falo, então nem precisa continuar. Se você não for falar quem falou, eu não vou saber se é verdade, porque eu quero é o seguinte, chamar você e ele e colocar vocês dois aqui. Posso fazer isso? Eu prefiro que não. Então não precisa nem me falar, porque eu não vou resolver. Não tem jeito. Eu preciso saber quem falou, trazer vocês dois, vão sentar aqui e resolver, ué. Não é melhor. É assim que tem que fazer. E já teve um caso de eu chegar assim, o apóstolo, rapaz, isso aqui é até coisa, nem da teologia, né? Mas o apóstolo falou assim, ô pastor Tias, porque aconteceu isso e tal. Eu falei, apóstolo, faz o seguinte, quem te falou isso foi fulano. Não foi ele? Foi, eu falei, chama ele agora aí, eu estou aqui, eu vou sentar e só esperar ele chegar aqui, vamos conversar nós três aqui. Aí você acha que a pessoa foi? Não foi, porque não era aquilo, entendeu? Então assim, a gente tem que resolver mesmo, e Paulo, ele era muito transparente com as coisas, era transparente. Então Paulo, você vê que ele foi transparente com a igreja, ele não queria chegar lá, usar a igreja e que a igreja patrocinasse. Não, ele já falou assim, a minha intenção é estar com vocês, porque eu sempre quis, muito tempo eu quis estar com vocês, não pude, mas agora eu estou sem campo para ir, e eu estou vendo a possibilidade de ir a vocês quando eu estiver indo na Espanha, e que vocês me recebam, vamos ter relacionamento, e depois vocês me enviam para Roma, vocês patrocinam a minha ida para Roma. Isso que Paulo deixou bem claro. Então, tem aqui alguns motivos pelo qual Paulo, ele faz esse contato com a igreja de Roma. Primeiro pedido que ele fez, ele pediu oração da igreja em seu favor. Em Romanos capítulo 15, o que a gente estava, no versículo 31, ele diz assim, para que eu me veja livre dos rebeldes, vamos ler o 30, o capítulo 15, versículo 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos,
a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. O que Paulo estava falando? Paulo, por que ele estava indo para a região da Judéia? O pessoal estava passando necessidade, por um momento de fome, de necessidade geral. Paulo levantou uma oferta e estava indo para lá. Só que Paulo ainda estava com medo que quando ele chegasse as pessoas não recebessem bem a oferta. Então ele falou assim, ó, eu sei que vai ter pessoas lá que vão agradecer, mas tem os rebeldes de lá. Então eu quero que vocês orem por mim, para que na hora que eu chegar lá, eu seja bem recebido pelos rebeldes da Judéia, que eles não façam mal para mim. Ó, você imagina assim, Paulo está preocupado em dar o presente e a pessoa aceitar o presente. Olha. Eu lembro da minha sogra uma vez, né? A Lília, uma vez a gente foi almoçar na casa da minha sogra um domingo. Aí a gente, na hora do comemos o almoço lá, normal, aí na hora, depois do almoço, ela veio com um pudim, né? O pudim todo bonitinho, sim, menino, colocou assim. Aí a Lília falou assim, nossa mãe, o pudim tá bonito, hein? Aí ela, nossa menina, eu orei a Deus para na hora de eu desinformar ele não estragar. Nossa, eu pedi tanto a Deus. Eu orei de madrugada, foi mesmo. Ela falou assim, eu orei até de madrugada, pedi a Deus para na hora que eu desinformasse ele não quebrasse. Aí ele falou assim, não mãe, que bom que a preocupação da senhora é o pudim não quebrar, né menino, que bom. Bom que a oração da senhora é para o pudim. Tipo assim, tem gente que está orando por tanta coisa complicada e a senhora está orando para o pudim dar certo, que bom. Quer dizer que a senhora não está com muito problema não. Então Paulo estava aqui pedindo oração, porque ele ia levar uma oferta para essas pessoas necessitadas, e ele estava com medo ainda de retaliação, na hora que ele chegasse lá. Então, um dos motivos foi pedir oração da igreja, ele queria que a igreja o cobrisse, né, de oração. Eu vou ler uma parte aqui que eu achei bacana. Em segundo lugar, ele demonstra o desejo de visitar a igreja de Roma. Paulo desejou visitar a igreja de Roma, né? E ele foi impedido, a gente leu isso em Romanos capítulo 1, versículo 13. Porque não pôde ir a Roma, Paulo... isso aqui, lembrei, o que é? Olha, você vê como que Deus faz, velho. Deus é top, é top. Você lembra que a gente falou assim que... Quem que fez as primeiras viagens missionárias? Paulo e quem? Quem? Não estou ouvindo. Paulo, Barnabé e João Marcos foi com eles, né? Eu nem ia falar de João Marcos, vocês que lembraram, tá vendo? Vocês têm que falar, senão eu não lembro. Um dia eu preguei um negócio errado, que falei uma informação errada aqui, ninguém me ajudou na igreja, tá vendo? Era 318, eu falei 174. Aí, nunca mais vou esquecer. Mas aí... Paulo e Barnabé. João Marcos, ele era o quê? Ele era primo de Barnabé. Aí ele abandona, mas não quero falar de João Marcos, não. Mas ali, vocês lembram? Não vou ter que falar de João Marcos. Correu pelado também no Evangelho de Marcos. Mas o que acontece? Na primeira viagem missionária, sai lá, Paulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos era primo de Barnabé. Aí vocês lembram que eles chegaram acho que na Perge da Panfilha. João Marcos abandonou eles, abandonou a viagem, ele foi embora, ele largou Barnabé e Paulo sozinho. Beleza, Paulo e Barnabé continuam a viagem. Aí eles voltaram da viagem. Quando eles foram fazer outra viagem, aí Barnabé falou assim, eu quero levar meu primo, João Marcos. Aí Paulo falou assim, aquele que abandonou a gente lá em Perge da Panfilha, não, ele não vai com nós não. Aí Paulo foi e falou assim, não, Paulo bateu o pé e falou assim, com nós ele não vai, ele abandonou a gente. Aí, o que acontece? Paulo e Barnabé rompem ali. Aí, Barnabé pega João Marcos e faz uma viagem missionária. Aí, Paulo pega quem? Silas e faz uma viagem missionária. Aí, ali, o que Deus fez ali? Num rompimento, talvez a gente, nossa, a igreja perdeu agora. Num rompimento de Paulo e Barnabé. Antes, a gente tinha uma viagem missionária. Com o rompimento dele, teve duas. Barnabé e João Marcos, Paulo e Silas. E aqui, em Roma, foi a mesma coisa. Paulo, o que Paulo queria fazer, velho? Ele queria ir a Roma, pregar o evangelho. Ele queria chegar lá e ensinar, pregar o evangelho. Mas como ele não pôde ir, ele escreveu a carta que nós temos na mão. A palavra
como os filósofos falam o seguinte, a palavra que ele pregasse lá, ela teria prazo determinado para acabar, mas o que ele escreveu está aqui, está hoje na nossa mão, tanto tempo depois. Se ele tivesse só ido, a palavra ia ecoar, rapidamente ela ia embora. Mas o que está escrito está servindo para nós até hoje, e vai servir até Jesus voltar. Você vê que em tudo Deus tem um propósito. Ele foi impedido de ir, e ele escreve um trem poderoso desse aqui, e deixa para nós. Se ele tivesse ido, nós não tínhamos Romanos na mão. Então, você vê que Deus ele faz tudo perfeito, e a gente que não entende, né? Aí a gente fala assim, mas por quê? Por que tem que ser assim? Nossa reclamação normal, né? Outra coisa é demonstrar o desejo de compartilhar com os crentes de Roma algum dom espiritual. A gente já leu isso aqui, né, que ele falou isso. Quarta coisa que ele queria ele queria ser enviado para a igreja de Roma. Outra coisa, ele queria fazer uma exposição detalhada do evangelho. E agora, a gente está quase terminando aqui essa parte aqui para a gente entrar de fato em Romanos, né? Qual que é as principais ênfases da carta aos Romanos? Aí eu preciso abrir aqui em Romanos agora, para a gente dar uma acompanhada. Em primeiro lugar, Paulo ele vai falar sobre a unidade da igreja, na carta de Paulo aos Romanos. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês falam comigo, viu? Paulo ele vai tratar algumas coisas, tipo o esboço de Romanos. Paulo está tratando o quê? A unidade da igreja, ele vai tratar na carta de Paulo aos Romanos. Ele vai evidenciar a universalidade do pecado. Porque Paulo ele vai contar no início de Romanos, ele fala o seguinte, todos, o quê? E o quê? Estão da... Meu Deus, aí você... Bruninho, meu filho. Bruninho daqui um dia vai estar dando aula comigo aqui, ó, se Deus quiser. Ah, é mesmo, o Bruninho ganhou. É verdade, rapaz, estava nem lembrando, ó. Então, Paulo ele traz a evidência que o pecado ele é universal. Porque ele fala assim, todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Aí ele vai falar o seguinte assim, ele vai falar que por um homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Isso inclusive é aquilo que a gente... Vocês lembram da teoria da lacuna, que a gente falou? Do Gênesis 1? Então, a gente destrói ela com Romanos também. Não sei se vocês lembram, pastores, uma teoria que fala assim, que entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2, existe um período ali de milhões de anos, né? Que no princípio criou Deus, o céu e a terra. Aí fala assim, e a terra era sem forma e vazia, aí eles vão falar que Deus criou a terra perfeita, e que depois veio, inclusive a abertura da novela da Gênesis, da Record, foi assim, né? Veio uns meteoros, quebrou tudo, matou os dinossauros, matou que trem todo e tal. Aí essa teoria, a gente destrói ela só com Romanos aqui, quando fala assim, ó, por um homem entrou o pecado. Pelo pecado entrou o quê? A morte. Ou seja, sem pecado não tinha morte, correto? Pelo pecado, por um homem entrou o pecado. Pelo pecado entrou a morte. Aí, essa teoria da lacuna, ela coloca pecado na terra antes do homem ser criado. Porque já tem morte. Aí morreu os dinossauros, tudo. Mas o homem nem tinha nascido, porque pelo homem entrou o pecado. E após o pecado entrou a morte. A teoria da lacuna vai falar que morreu gente antes mesmo do pecado existir. Então, não faz sentido. Aqui a gente já destrói essa narrativa aí. Então, ele vai evidenciar que o pecado é universal. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo vai falar
Romanos capítulo 2, ele vai falar assim, ele vai falar um resumo do que é o ser humano. É que só pensa em maldade, os pés estão ansiosos para fazer maldade, a mão está doida para derramar sangue inocente, é como um sepulcro caiado. Ele vai falando do homem, o que é um homem caído, o que é um homem sem Deus. E ele vai falando isso, ele está trazendo o seguinte, todos pecaram, ninguém, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Paulo está trazendo isso. Aí ele vai falar assim que Jesus, o manifestar a justiça de Deus no Evangelho, que Jesus, ele vai falar da justiça de Deus, ou nos tornar justificado. Ele vai falar sobre a justificação. A justificação, cara, é uma doutrina bíblica, né? É como a justificação, não dá para explicar ela rapidinho não, sabe? Sepulcro caiado é o seguinte, não tem um sepulcro? Aqui é diferente, o sepulcro aqui, o cemitério aqui é diferente, só tem aquelas tumbas bonitinhas, aquelas lápides ali e tal. Mas vamos supor lá no Brasil, vamos supor a tumba de Jesus. Você rolou a pedra, lá dentro tem o quê? Morte, mau cheiro, sujeira. O cal é aquele negócio branco que o pessoal no Brasil pintava meio fio, com aquele negócio. O sepulcro caiado, a sua boca é como um sepulcro caiado, ou seja, por fora é tudo bonitinho, tudo pintado, é um sepulcro caiado. Caiado é um sepulcro pintado, todo arrumadinho, mas na hora que você abre, só tem morte, não tem vida lá dentro. Então por fora é bonito, mas por dentro não tem vida, é tipo isso. Então quando fala assim, é um sepulcro caiado, é porque por fora a aparência é bela, mas por dentro nem tem vida, só tem sujeira, tipo isso, entendeu? Então, a justificação, o que é justificação? Deus nos tornou, por exemplo, eu falei numa pregação aqui, de um dilema bíblico, que é o seguinte, Deus ele é justo, correto? Quem não concorda? Deus é justo. Se Deus é justo, nós não podemos ser salvos. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Então, se Deus é justo, nós não podemos ser salvos. Se Ele é justo, e Ele pratica a justiça, se Ele é um juiz justo, nós não podemos ser salvos, porque a gente merece morrer. Só que Jesus entrou na história e nos tornou justo. Porque se Deus simplesmente nos inocentasse, Ele seria um juiz corrupto, que não olhava para a gente, fazia vista grossa e ia nos perdoar. Só que onde é que nós somos justificados? Em Jesus. Jesus, ele entra, aí tem um negócio, uma doutrina que chama imputação. Nós imputamos em Jesus o nosso pecado. O nosso pecado foi enxertado em Jesus. Sabe o que é amputar? Amputar não é remover, arrancar. Imputar é inserir. Então nós imputamos o nosso pecado em Jesus. E ele imputou, ele fez uma transferência, imputou a justificação na gente. Da mesma forma que nós não poderíamos ser salvos, Jesus não tinha que pagar na cruz. Ele não devia nada. Só que nós imputamos o pecado nele, e ele imputou a justiça em nós. Então, quando a Bíblia fala em Isaías que Deus agradou de moer Jesus, velho. Por quê? Ele olhava para Jesus e via os nossos pecados em Jesus. Então, a justiça de Deus foi satisfeita em Jesus. Em Jesus. E nós nos tornamos justos pelo que Jesus fez, não porque ele vai fazer. Hoje todo mundo, as pessoas que a pregação do evangelho hoje tem que ser, Deus não vai fazer nada por você, ele já fez. As pessoas antes da cruz, eles olhavam para o que Cristo faria. As pessoas de hoje olham para o que Cristo já fez, não tem mais nada para Jesus fazer. Porque Jesus, ele vai te salvar, ele vai fazer. Não, ele não tem que fazer nada. Ele já fez. Milagre maior é te possibilitar salvação. E isso ele já fez. Então, a justificação é Jesus nos tornou justo. E Paulo, ele vai falar da justificação. Na justificação, ele vai anunciar a justificação pela fé, né? Ele vai falar sobre proclamar a nova vida na pessoa de Cristo, Romanos capítulo 6, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre uma vida vitoriosa no Espírito, Romanos capítulo 7.
ele vai falar sobre a soberania de Deus. Rapaz, quando a gente fala de soberania, é bruto, soberania de Deus. Porque assim, bom seria, para a gente falar de soberania, top mesmo, nós tudo tinha que ter passado a matéria soteriologia primeiro, sabe? A gente não passou ela. Quando a gente pegar essa matéria aí, a gente vai poder falar de soberania de Deus. Porque existe a soberania, porque Deus é soberano. Ele sabe de tudo, ele está no controle de tudo, mas ele não tem que determinar tudo. Deus não tem que determinar que eu fiz isso aqui com a folha. Se ele não determinar, isso não quer dizer que ele não é soberano. Ele sabe que eu vou fazer pela presciência. Ele é soberano pela presciência. A Bíblia fala da presciência de Deus. Então Deus ele é soberano porque ele sabe de tudo. Não porque ele determinou tudo. Ele não tem que determinar que eu vou beber essa água agora. Não faz diferença nenhuma. Ele sabe que eu vou beber, porque ele sabe de tudo. Mas isso é meio complicado quando a gente entra calvinismo e arminianismo. Entendeu? Eu gosto de falar disso, mas se a gente não tiver a base forte para falar disso, só confunde mais. Entendeu? Então, é bom falar quando a gente está sabendo o que a gente está falando. Ele vai falar sobre relacionamentos transformados, né? Ou seja, você lembra quando ele vai falar assim após a justificação, que a gente foi inserido na videira verdadeira. Ele vai falar do judeu, por exemplo, que às vezes a gente tem a impressão, o povo de Israel é o povo o quê? A nação eleita, a nação escolhida, é a nação da aliança. Só que a galera lá não vai ser salvo por ser judeu. Ele é salvo. Para ser salvo só tem um caminho, é só Jesus. Não existe outro. Nós somos salvos pela graça, só. Não existe outro. Ele vai ser salvo porque ele é judeu? Não vai ser salvo porque é judeu. Então, o judeu hoje, ele é salvo só se ele quer em Cristo. Quem está morrendo sem Cristo, eu não posso falar que ele está indo para o inferno, porque é Deus que sabe. Mas a possibilidade dele ser salvo sem Cristo é zero. Entendeu? É zero. E ir para o inferno, 100%. Tipo isso. Então, aí ele vai falar da videira verdadeira. Entendeu? Ele vai falar que nós fomos inseridos na promessa. A promessa é para quem? Para Israel. Vocês lembram a passagem bíblica que fala assim? Já vou terminar, tá, gente? A passagem bíblica que Deus está falando assim, que um homem pegou uma terra, ele arrendou uma terra para uns trabalhadores, e ele falou assim, essa terra é minha, vou colocar os maquinários para vocês trabalhar, e vocês vão trabalhar na terra. Só que do que vocês receberem, vocês têm que me pagar, porque a terra é minha e as máquinas são minhas. Eu estou te dando tudo, vocês só trabalham e me dá a minha paga, me paga. Aí, Jesus estava contando essa parábola no meio dos fariseus, numa festa na casa de um fariseu. Ele fala assim, um certo homem arrendou uma terra e colocou ali trabalhadores para trabalhar naquela vinha e dá o pagamento no momento certo. Aí chegou no dia de receber, o dono da vinha mandou os trabalhadores ir lá receber o pagamento. Só que na hora que os caras chegou lá para receber, o que os caras da vinha fez? Vão matar esses caras, não vão pagar não. Matou os caras. Beleza. Aí Jesus continuou falando assim, aí agora o dono, sabendo que matou os funcionários, ele falou assim, vou mandar meu filho, porque meu filho eles vão respeitar, porque o meu filho é dono também. Na hora que o filho do cara chega lá para receber, os trabalhadores fazem o quê? Mata o filho do cara também. Aí Jesus era top, né, velho? Ele perguntou para os fariseus assim, o que você acha, perguntou aos fariseus, o que você acha que o dono da vinha vai fazer quando o dono da vinha for lá? Ele falou assim, o dono da vinha vai fazer juízo contra essa galera, vai tomar a vinha deles e vai passar para outra pessoa, mas vai cobrar deles, porque matou os funcionários, matou o filho. Aí Jesus falou tipo assim, aí a Bíblia fala, Jesus nem falou nada, eles entenderam que Jesus estava falando deles. Eles falaram assim, rapaz, Jesus está falando de nós aqui, né? Ele está querendo tirar nós, né? Mas sabe ali o que significa aquilo? Aí Jesus continua falando assim, o dono da vinha, ele vai passar essa vinha para outros trabalhadores que vão dar frutos.
Sabe o que é a gente trazendo essa palavra para nós? Deus é o dono da vinha. Ele deu a vinha para quem? Para Israel. E ele colocou tudo para Israel, só cuidar da vinha. Israel só tinha que dar o pagamento. Aí quando os funcionários foram lá receber, que eles foram mortos, aí Jesus pode trazer isso e falar assim, Israel, Israel, que mata os profetas. Israel matava os profetas. Aí ele falou assim, matou os profetas, vou mandar meu filho, porque meu filho é herdeiro. Aí quando Jesus veio, o que Israel fez? Matou também. Aí Jesus ele continua e fala assim, ó, então o dono da vinha vai tomar essa vinha, vai tirar os trabalhadores, vai colocar outros trabalhadores, e esses trabalhadores vão dar fruto. Sabe quem são esses trabalhadores? Nós. Porque quem tinha que estar fazendo era quem? Quem tinha que pregar o mundo aí? É quem? Israel, bacana. Israel. Era Israel que tinha que estar pregando aí, ó. Aí, como eles rejeitaram, ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram, e todos aqueles que aceitaram, deu-lhe o poder, o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então, por Israel recusar a promessa, a aliança, essa aliança abrangeu a gente. E Paulo vai falar disso em Romanos, porque ele vai falar que nós fomos enxertados na videira. A videira é quem? Cristo. Nós fomos enxertados na promessa. Era como se ele pegasse. Nós era um galho que estava quebrado, assim, ó. Ele pegou nós e enxertou assim na videira. E a gente começou a frutificar na videira. Então, e agora, o povo de Israel vai ser aquele povo da parábola que Deus vai cobrar deles. Porque mataram profetas, mataram filho. E hoje, lá em Israel, quando a pessoa ela se converte, ela é chamada de judeu messiânico. Porque é uma pessoa que é judeu, é judia, né? Mas ainda assim ela crê no que Jesus fez e no que Jesus foi como profeta, como Deus. Então, alguns deles se converteram, mas a grande maioria. O judaísmo não crê em Jesus como Deus, não crê. Para o judaísmo, Jesus não é Deus. Então, aí Paulo vai tratar disso tudo em Romanos. Ele vai falar sobre o privilégio desses judeus, né? Ele vai falar sobre a justificação da fé, ele vai trazer desde Abraão, da justificação da fé. Ele vai falar sobre a graça. Inclusive aqui em Romanos, a gente tem aquela deturpação da graça, que trouxe um nome até meio estranho, né? Hipergraça. Por quê? Tem coisa que você não pode colocar ela maior, porque não existe um nome maior. Não existe hipergraça. Porque a graça já é abrangente. Não tem algo maior que a graça. Só que as pessoas, elas querem um evangelho diferente. Elas querem um evangelho, como diz, um Nutella. Por exemplo, quem viu Justin Bieber orando no Rock in Rio? Quem viu? Teve um Rock in Rio lá no Brasil, o Justin Bieber, ele orou lá no Rock in Rio. Aí a galera pirou a cabeça, os crentes, no Instagram, postando a oração do Justin Bieber. Você não postou não, né, amor? Meu Deus, depois eu vou olhar seu Instagram. Quase, né, amor? Aí o Justin Bieber lá orando e a galera toda endeusando o cara. Nossa, olha o que o Justin Bieber fez, orou lá no Rock in Rio. Mas aí eles esquecem que o Justin Bieber, ele fuma, ele bebe e ele tem a própria marca de maconha. Ele é o dono da marca de maconha. Mas aí, porque ele orou lá no Rock in Rio, todo mundo falou assim, meu Deus, o Justin Bieber orou. Fala do Justin Bieber com o Will para você ver, meu menino, ele fica doido. Se falar assim, o Will gosta do Justin Bieber, nossa, dá um piripaque quase. Ele não gosta do Justin Bieber. Nem sei porque ele não gosta tanto assim. Mas aí, tipo assim, o evangelho de hoje ficou isso, velho. Aí você vê lá, aí, rapaz, o dia que eu falei da Priscila Alcântara a primeira vez no Instagram, rapaz, foi gente lá no meu Instagram e falou um monte comigo. Tem um cara, colega meu, estudioso da palavra, para nós, que ele falou comigo, eu fiquei até decepcionado. Eu falei, não é possível. Até você. Aí, não, pastor, mas ela está fazendo a diferença, isso e aquilo. Eu já senti a presença de Deus com ela cantando. Eu falei, rapaz, se você sentiu a presença de Deus com ela cantando, quer dizer que você estava pronto. Você tinha uma vida com Deus, não ela. Entendeu?
Não quer dizer nada que você me ouviu cantar e começou a chorar e entrou no manto. Não tem nada comigo. É você que estava ligado com Deus, não é eu. Não tem nada a ver, ué. Aí esse cara foi lá, falou, e textão daqui, eu textão de cá, e textão de lá. Eu falei com ele assim, que eu vou te mandar um áudio, porque o Instagram é muito pouquinho para digitar. Eu gravei um áudio pequenininho de 22 minutos. Mas a gente é muito amigo, né? Aí eu expliquei para ele. Aí no final ele não quis discutir mais, falou, não, pastor, é assim, a gente discorda algumas coisas, mas mas é tipo assim, aí hoje ela está lá onde está, entendeu? Não, é uma menina que era ela cantar, era uma menina que se diz cristã, ela fazia o Bom Dia e Companhia com o Yudi, um Japinha, assim, canta pra caramba a menina, talentosíssima, mas só que ela saiu do meio gospel, agora ela canta no mundão, outro dia estava cantando uma música de funk que chama Sentadona, entendeu? Aí, tipo assim, e se diz cristã, aí você vê um camarada, tipo, olha para você ver. Você vê que a Bíblia fala o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí depois que ela saiu da igreja, ela se sentiu livre. Não foi liberta, ela entrou na jaula. Meu Deus. Aí tipo assim, aí você vê, gente, se alguém de vocês admirar, vocês me perdoam. Mas aí você vê um camarada igual o Leonardo Gonçalves, cara esquerdista assim, no mundo, velho, no mundo, o cara apoia tudo que a esquerda apoia. Aborto, legalização de droga, casamento homossexual, essas coisas tudo, entendeu? Aí ele fala assim, mas isso aí não tem nada a ver com o que eu canto, eu não represento os cristãos. Eu gostei de Anderson Silva, o pastor, que ele está tatuado, falou assim, beleza, você não representa os cristãos, não? Então devolve todo o dinheiro que você ganhou cantando nas igrejas, devolve tudo. Você não era cristão nesse dia que você ganhou o dinheiro? Devolve. Se você não se diz cristão, só devolver todo o dinheiro que você fez até hoje nas igrejas. Entendeu? Então, assim, isso sabe o que é? Eles chamam de hipergraça. Ou seja, o cara pode ficar no pecado assim, escrachado, que Deus ama ele. Entendeu? Deus não julga. Eu não conheço. O Deus que eles conhecem, eu não conheço. É um Deus estranho do que eu conheço. Tipo Vitor Azevedo. Tadinho do Vitor Azevedo. Vitor Azevedo, um dia eu vi um debate dele, teológico, com um cara que era bom, rapaz. Mas o Vitor Azevedo quase engoliu o cara, rapaz. No debate ele foi bom. Só que o Vitor Azevedo, ele prega muita coisa assim. Depois do debate, eu até dei mais moral. Eu falei, eu vou ver o debate, porque o Vitor Azevedo, coitado, o cara vai matar ele. Só que ele que matou o cara. E o cara era bom, rapaz. O cara, bom mesmo. E o debate era hipergraça. Era sobre hipergraça. Aí eu vi Rodrigo Mocelin, o outro cara que foi debate. E o Mocelin é bom, cara bom, pastor Rodrigo Mocelin. Só que o Vitor Azevedo foi muito bom no debate. Só que a hipergraça, o que é? Os caras o Vitor Azevedo, por exemplo, coitado, eu teve um dia que eu... Agora a gente fala, ali não gosto que eu fale o nome, não. Mas um dia, ele começou uma pregação falando assim, você vai sair daqui hoje sabendo que você é perfeito. Falou, então você não vai falar da Bíblia. Se você vai sair, o cara vai sair daqui pensando que é perfeito, você não vai falar da Bíblia. Um dia eu mandei uma mensagem para ele assim, rapaz, eu mandei para ele no Instagram, assim, tinha que nem ia ver, né? Ele respondeu rapidinho. Falei com ele assim, rapaz, eu vi uma postagem dele, eu falei assim, você é o cara mais herege do Brasil, eu falei com ele. Você é o cara mais herege do Brasil e você está levando milhões de jovens, cara. Eu falei assim, para e pensa onde foi que você parou, onde que você errou. Pensa, velho, você é o cara mais herético do Brasil, eu falei assim. Ele com 2 minutinhos me respondeu. Aí, mas tipo assim, ele não rebateu, não falou nada, e só falou tal, e deu ok, tchau, não falou mais nada. Mas, tipo assim, as pessoas que acompanham, o estrago você só vai ver daqui a uns anos. Porque é um evangelho tão Nutella que as pessoas vão aprendendo, que você não pode julgar, o evangelho que não julga, que Deus não é juiz, inclusivo, você pode vir qualquer coisa, porque Deus é amor. É misericórdia. Deus é amor, Deus. Tipo assim, igual o pastor coach, igual a gente vai ter um coach aí, né? Dia 17,
vai ter um coach aqui na igreja, só que é diferente quando você tem um evento coach, o cara vai falar assim, ó, o coach é top, velho, a profissão coach é bacana, eu gosto, é necessária, é top. Mas a gente não pastoreia uma igreja com palavra coach, é diferente também. Agora, vou ter um evento, nós vamos ter um evento aqui, coach. Agora eu vou trazer, ó, o Bruninho é especialista em finanças, e ele é coach. Bruninho, vem cá, ensina a gente, cuidar das nossas finanças. Mas você pode até ser pastor, mas no dia de pastorear, você não pode pastorear com palavra coach, que aí não dá certo. Porque o coach, o que o coach faz? O coach tem que colocar você para cima. O evangelho põe você para baixo, bacana. O evangelho mostra o quão ruim você é. Então é incompatível. O evangelho te joga no chão, o coach te põe para cima. Como é que faz? Te dou uma rasteira e levanta. Então, morde a sopra. Então, não faz sentido. Então, Paulo vai tratar tudo isso. Ele não vai tratar do coach aqui, entendeu? Paulo vai falar do coach também. Só não tem esse nome, né? Mas ele vai falar. Então, aí na próxima aula, na sexta-feira, já ia mudar para sexta, né? Outra aula. O Bruninho até levantou a cabeça, falou, sexta-feira. Na quarta-feira, a gente já vai entrar direto em Romanos, e Romanos são só 16 capítulos. Tem um camarada, esqueci o nome dele, rapaz, Martin Lloyd Jones, lembrei, Martin Lloyd Jones. Esse camarada, ele ensinou, ele pregava só Romanos, ele pregou Romanos durante 8 anos na igreja dele, só Romanos. Ele pregava toda semana, só pregava só Romanos. De tão importante que ele achava o livro de Romanos. Agora, 8 anos de sermão, né? Pregando só sobre Romanos, tinha pouca coisa, né? Romanos. E esse Martin Lloyd Jones é um dos teólogos mais brutos da nossa atualidade aí, velho. Ele já é falecido, tem muita coisa escrita dele. Ele, na verdade, não deixou nada escrito, não tem pregação dele que ele gravou, só que depois que ele morreu, a filha dele pegou o sermão dele e escreveu tudo e disponibilizou. Aí ele, sem ele saber, né? Ele é um dos caras mais respeitados hoje aí, com muita coisa escrita, até pregação dublada tem dele aí. Mas, na verdade, ele não viu nada disso. A filha dele que fez esse trabalho depois que ele tinha morrido. Então, a gente vai dar sequência em Romanos. Eu vou tentar fazer só 2 aulas em Romanos. Na próxima aula, a gente vai fazer de 1 a 8, e na última, de 9 ao 16, a gente já finaliza. A gente tem assunto em Romanos para muito tempo, cara, para muito tempo mesmo, porque a base da fé toda está em Romanos. A gente falou que é um tratado teológico, mas a gente vai ver se a gente faz em 2 aulas, porque Corinto é muito grande, cara, muito grande. Aí, só que eu também vou fazer um resumão de Corinto. Você vê, eu fiz aquele estudo, você lembra aquele estudo aqui? Capítulo por capítulo de Romanos. 1h30 cada capítulo de Corinto. Imagina se a gente não dá para fazer isso, senão a gente ia estudar aqui até Jesus voltar. Né? E a gente está no período 1 ainda. Então, aí Corinto vai ser assim também. Nós vamos pegar o básico. É porque assim, a intenção é falar assim, sobre o que essa galera está falando, qual que é o contexto daquilo e dar sequência. Porque se a gente pegar a fundo, é ótimo, mas a gente não vai ter tempo, entendeu? Então, por hoje é só foi a introdução mesmo, para a gente entrar de fato em Romanos na próxima aula. Alguém tem alguma dúvida? As aulas, eu não coloquei a aula de segunda ainda, porque eu esqueci meu HD em casa, aí eu não peguei a aula na segunda-feira, mas aí eu trouxe ele hoje, já vou copiar a aula de segunda ali, amanhã eu já coloco as 2 aulas, a de segunda e a de hoje eu vou colocar no grupo lá amanhã, já vou pôr no YouTube, amanhã vocês têm acesso a elas. Fechou? Então vamos orar então, gente. Pastor Catarina, levanta aí, pastor Catarina. Pessoal que tiver interesse na camisa da teologia, essa aí é a camisa da teologia, tá? A camisa custa $25, e quem quiser vai fazer o pedido para a pastora Catarina mesmo. Pastora Catarina, e tem a branca também. A pastora Catarina mesmo é que vai fazer essas camisas para nós, tá? Então, vocês vão falar com a pastora Catarina, custa $25, tá? Quem quiser, só pedir a pastora Catarina mesmo já vai fornecer para nós essas camisas aí. Fechou? Então vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia conosco, que faz com que a gente não seja consumido diante do Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, obrigado. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado por esse momento de aprendizado. E eu peço ao Senhor, Pai, que tudo aquilo que aprendemos aqui nessa noite, Pai, que não venha a ser desperdiçado, que nós venhamos colocar em prática, Pai. Espírito Santo, ajude-nos a guardar essas informações.
E eu peço ao Senhor, Pai, que nós venhamos ter oportunidade de usar essas informações no nosso dia a dia. Eu peço ao Senhor, Pai, por cada vida, Pai, que está aqui. E eu peço ao Senhor que leve-nos em paz e segurança para nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe, Pai. E que em tudo, Pai, o Teu nome seja engrandecido. E nós somos gratos. Obrigado, Senhor, por cada vida. Seja conosco, nos dê o restante dia na Tua presença. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações com o Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com o teu ministério. E a igreja diga amém. Amém.